Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Repasse recorde do Fundeb, 579 milhões de reais a mais distribuídos aos estados e municípios. O repasse anual do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi efetuado integralmente para as jurisdições municipais e estaduais participantes na semana passada, totalizando um acréscimo de vultuosos 579 milhões e 700 mil reais, distribuídos proporcionalmente conforme a arrecadação regional. Conforme disposto na portaria divulgada pelo Ministério da Educação, que detalha os montantes do Fundeb, o incremento em relação ao ano anterior atingiu 1,5%. A receita total auferida pelo fundo atingiu a marca significativa de 271 bilhões e 900 milhões de reais no corrente exercício. Cabe salientar que tal portaria delimita os critérios para a alocação dos recursos entre os estados e municípios. Em consonância com o entendimento do especialista em orçamento Dalmo Palmeira, tais recursos desempenham um papel crucial no apoio à educação básica, assegurando uma distribuição equitativa e alinhada às necessidades específicas de cada localidade. A grande vantagem da existência do Fundeb é garantir que uma criança que está estudando lá no Acre, por exemplo, que já lida com uma série de dificuldades específicas lá da região, pelo menos na escola ela tem acesso a uma série de recursos didáticos que não teria se não fosse, por exemplo, esse tipo de equalização. Para Palmeira, esse equilíbrio de recursos minimiza as diferenças socioeconômicas e garante mais oportunidades para a vida na idade adulta. Para receber a complementação do Fundeb, conhecida como VAAT, estados e municípios devem registrar seus dados de arrecadação no Sistema de Contabilidade e Informações Fiscais, o SICONF. Conforme estabelecido pela Constituição Federal, União, estados e municípios têm obrigações mínimas de investimento em educação alinhadas à sua capacidade financeira e recursos disponíveis. Por conta da diferença entre os valores da receita estimada do fundo e da receita consolidada no ano anterior, o ajuste é feito nas 3 modalidades de complementação da União ao Fundeb. São elas: 1. VAAF, valor anual por aluno Fundeb. O valor destinado por aluno proveniente exclusivamente do Fundeb para manter um nível básico de qualidade educacional. Desde o Fundeb anterior, corresponde a 10% do valor da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios ao fundo. 2. VAAT, valor anual total por aluno. Inclui o total de recursos por aluno, combinando todas as fontes de financiamento da educação básica. Em 2023, correspondeu a 6,25% da contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundeb. O VAAT mínimo aumentou de R$ 8.196,52 para R$ 8.214,34. 3. VAAR, valor anual por aluno por resultado. Incentiva melhorias na qualidade da educação ao premiar escolas com bons resultados educacionais. Distribuída pela primeira vez em 2023, a complementação VAAR correspondeu a 0,75% do total que os entes federados contribuem para o Fundeb. Como está previsto na Lei nº 14.113 de 2020, o ajuste anual é uma verificação feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada no ano anterior. Por isso, alguns estados que arrecadaram mais terão ajuste negativo, como explica a secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Guelda Andrade. Em relação a essa oscilação, que a gente faz uma estimativa do valor para aquele ano, e aí esse valor pode fechar para mais ou para menos, isso tem relação com o sistema tributário de cada município e de cada estado. Tem município que tem um sistema tributário mais eficiente, outros não, então tudo isso impacta nessa referência. Acesse portalconvênios.com e confira o ajuste do seu estado. Rio Grande do Sul. Lula libera mais de 580 milhões de reais em emendas parlamentares. O estado do Rio Grande do Sul enfrenta graves consequências devido a intensas chuvas e enchentes.
Após enfrentar mais de uma semana de tempestades, o estado está lidando com a situação crítica de transbordamento de rios e alagamentos em várias cidades, além da destruição de infraestrutura viária. Até o momento, as chuvas já resultaram na morte de mais de 90 pessoas. O anúncio da liberação de emendas parlamentares para auxílio ao Estado foi oficializado em 6 de maio, durante reunião de ministros e secretários do governo federal com integrantes das bancadas estadual e federal do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. O secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, ressaltou que há a possibilidade de liberação de outros 448 milhões de reais em emendas especiais para o Estado, a depender de acordos de bancada, para votação no Congresso até a próxima quarta-feira. A ministra Nízia Trindade, da Saúde, antecipou que havia expectativa de liberação de outros 83 milhões de reais em emendas de comissão para a saúde no início desta semana. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, afirmou que só na saúde foram liberados nessa reunião cerca de 614 milhões de reais em pagamentos de emendas individuais e de bancada. O ministro disse que o governo não vai deixar faltar o dinheiro necessário para que cada tijolo que foi levado pela chuva possa ser recolocado. A reunião entre ministros, secretários e representantes gaúchos teve a intenção de alinhar demandas, prioridades de investimento e possibilidades de flexibilização de normas e regras para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa com celeridade. No domingo, dia 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estado com uma comitiva repleta de líderes dos 3 poderes para reforçar a necessidade de superar a burocracia e fazer chegar a ajuda humanitária e para a reconstrução do estado de maneira responsável e ágil. Lula teve uma nova rodada de reuniões na segunda-feira, dia 6, com ministros palacianos da área econômica e da Advocacia Geral da União para articular medidas e investimentos. No final da tarde de segunda, o presidente divulgou um projeto de decreto legislativo para declarar estado de calamidade no Rio Grande do Sul, com o objetivo de agilizar a liberação de recursos financeiros ao estado. O texto do decreto enviado por Lula, que terá de ser aprovado por Câmara e Senado, reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Confira a declaração à imprensa feita pelo presidente Lula ao assinar o projeto que visa acelerar as ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. Primeiro eu quero agradecer a presença do companheiro Pacheco, companheiro Lira e do ministro Fachin aqui presentes nessa reunião em que eu vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de decreto, um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam à necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. Decreto vai facilitar, é o primeiro passo para as coisas começarem a andar, porque eu disse no Rio Grande do Sul e vou repetir agora. Esse é o pensamento do Lira, é o pensamento do Pacheco, é o pensamento do governo, é o pensamento dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar. Obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então eu vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Foram feitos na segunda-feira anúncios específicos por área. Na saúde, a ministra Nízia Trindade relatou que, adicionando-se aos 60 membros da Força Nacional do SUS já em ação no estado, mais 23 profissionais chegaram na segunda-feira. Destes, 15 fazem parte de equipes aeromédicas, compostas por médicos e enfermeiros que prestam atendimento em aeronaves após resgates em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal. A ministra destacou que a pasta está empenhada em prover assistência nos abrigos para as pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas. Ela também mencionou que a questão do fornecimento de oxigênio aos hospitais da região foi resolvida em conjunto com a Marinha, assegurando que os insumos necessários chegarão em breve para prevenir qualquer desabastecimento.
Na área de defesa civil, Valdez Góes reforçou a sinergia com o governo estadual e os municípios para garantir o reconhecimento ágil dos estados de calamidade em mais de 330 municípios, o que permite o acesso das prefeituras aos recursos previstos em todos os programas federais. Ele ressaltou ainda a presença virtual e presencial de técnicos da pasta para auxiliar os municípios na confecção dos planos de trabalho para liberação de recursos para ajuda humanitária e reconstrução dos municípios. Quanto à segurança alimentar, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Conab recebeu R$ 8 milhões para garantir a entrega de cestas de alimentos. Segundo o presidente da entidade, Edgar Preto, na segunda-feira a primeira remessa chegou a Canoas. Até sexta-feira seriam 52 mil a serem repassadas para cozinhas solidárias e para auxiliar na logística dos abrigos. Em relação aos abrigos, o secretário nacional de Assistência Social do MDS, André Quintão, explicou aos parlamentares as formas através das quais os municípios podem acessar os recursos disponibilizados pelo Ministério para o abrigamento de pessoas. Para cada conjunto de 50 indivíduos, está programado um repasse mensal de R$ 20 mil destinado a diversos fins, incluindo a compra de água, alimentos, cobertores, colchões, aluguel de banheiros químicos e instalação de chuveiros. Quintão também destacou que muitos municípios já possuem fundos de assistência social disponíveis e podem utilizar esses recursos. Adicionalmente, ele anunciou que o MDS planeja padronizar o pagamento do Bolsa Família, fazendo com que todas as 621 mil famílias beneficiadas pelo Programa de Transferência de Renda no Estado recebam no primeiro dia de cada mês. Na área de transporte, o ministro Renan Filho afirmou que, frente a necessidades de curto prazo, o Ministério dos Transportes prevê investimentos de R$ 1 bilhão em obras emergenciais e de reconstrução. Ele anunciou que a pasta está atuando para liberar até o dia 12 os caminhos para saídas norte, sul e central do estado em uma ação chamada de Caminhos Assistenciais. Serão criadas rotas provisórias com pedras numa estrutura elevada sobre rodovias danificadas, para garantir a passagem de suprimentos, combustível e caminhões e viaturas de resgate. Segundo a atualização da Defesa Civil, às 8 da manhã de segunda-feira, 6 de maio, havia 345 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas consequências das chuvas no estado. Até essa data eram 19.368 desabrigados, 121.957 pessoas desalojadas e um total de 850.400 pessoas afetadas diretamente pelos efeitos da calamidade climática. Também havia confirmação de 83 óbitos e o registro de 111 desaparecidos. O Boletim da Defesa Civil registrou ainda o salvamento de 3.461 animais. Novo PAC, prazo para envio de propostas é prorrogado para 3 ministérios e o IFAM. Devido à complexidade e aos números exorbitantes relacionados ao novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, além de uma avaliação detalhada dos prazos previamente estabelecidos, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em colaboração com outros ministérios participantes, decidiu prorrogar o período para o cadastro e envio das propostas selecionadas nesta segunda etapa do programa. Complementando essa decisão, foi emitido o comunicado número 15 de 2024, que inclui a publicação da minuta modelo de termos de compromisso para o novo PAC. É importante reiterar aos órgãos e entidades envolvidos que a minuta modelo do termo de compromisso inclui a participação da entidade mandatária. Caso a parceria seja celebrada sem a participação desta entidade, ajustes específicos deverão ser realizados pelo órgão ou entidade federal em conjunto com suas respectivas consultorias jurídicas. E atenção! A utilização da minuta modelo de termo de compromisso mencionada neste comunicado é opcional, ficando a critério do órgão repassador ou da entidade mandatária. Os prazos para o envio das propostas selecionadas no novo PAC Seleções para a formalização dos termos de compromisso foram prorrogados até o dia 31 de maio de 2024. Os programas que tiveram prorrogação são os seguintes: Ministério da Cultura, segunda etapa da seleção CEL, IFAM, Ministério da Educação Creche, Ministério da Educação Escolas TI e Ministério da Saúde InvestSUS. Os programas já estão com as datas prorrogadas no sistema, mas é importante que prefeitas e prefeitos não deixem para a última hora. Rombo das prefeituras deverá dificultar a vida dos prefeitos eleitos em outubro.
No acumulado de 12 meses até fevereiro deste ano, as prefeituras de todo o país apresentaram um rombo financeiro de 14,7 bilhões de reais, conforme informado pelo Banco Central. Durante um período eleitoral, esse déficit tem aumentado progressivamente a cada mês, o que, segundo especialistas, deve complicar a gestão dos novos prefeitos que assumirão em janeiro do próximo ano. Quando os atuais administradores tomaram posse em janeiro de 2021, a situação era mais favorável, com um superávit primário de 871 milhões de reais. Desde então, a situação financeira das prefeituras deteriorou significativamente. De acordo com Vladimir Maciel, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a piora nas finanças municipais pode ser atribuída a 3 fatores principais. Os 2 primeiros estão diretamente relacionados às consequências da pandemia de Covid-19. A redução na arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, devido à desaceleração da atividade econômica, e o aumento dos gastos com saúde, assistência social e, em alguns casos, subsídios para empresas de transporte público. Vladimir afirma que a receita cresceu menos do que a despesa desses anos para cá. O terceiro motivo por trás do rombo nos cofres públicos é o aumento dos gastos visando o resultado das eleições de outubro, completa o pesquisador. O especialista em orçamento público César Lima diz que o déficit das prefeituras tem relação direta com o aumento dos gastos para o enfrentamento à pandemia, ao mesmo tempo em que houve queda de receitas. Assim, a conta não fecha. Um fato que contribuiu bastante para esse rombo das prefeituras foi a pandemia da Covid-19, que derrubou a arrecadação por praticamente uma parada da atividade econômica. Contudo, as prefeituras continuavam com praticamente todas as obrigações, principalmente as obrigações de folha salarial e encargos, E segundo César Lima, ainda deve levar um tempo até que a situação melhore. Ele acredita que vai demorar uns anos até que os gestores futuros possam desfazer o estrago que foi essa parada na atividade econômica. Vladimir Maciel diz que o primeiro ano de mandato dos gestores costuma ser dedicado ao ajuste das contas deixadas pelos antecessores, mas que o cenário tende a ser mais duro para os prefeitos eleitos este ano. Os prefeitos vão ter muita pouca margem de manobra para cumprir promessas de campanha, Os primeiros 2 anos de mandato vão ser 2 anos de ajuste fiscal. Caso eles queiram conseguir entregar alguma obra mais próxima no final de mandato, enfim, fazer alguma coisa de maior monta, porque os 2 primeiros você não vai ter fôlego, você não vai ter de onde tirar. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, mostra que 51% das cidades estavam com o caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre de 2023. Já em 2022, neste mesmo período, apenas 7% se encontravam nessa situação. O pequeno crescimento da arrecadação frente à expansão generalizada do gasto público, em especial das despesas de custeio para a manutenção da máquina pública, como o pagamento dos servidores e da Previdência, ajudam a explicar a mudança drástica das contas municipais, segundo a CNM. À época, o cenário era pior nos municípios de pequeno porte, dos quais 53% registravam déficit primário, isto é, despesas maiores do que as receitas. Nos de médio e grande porte, esse percentual era de 38%. Em meio à crise, a CNM, a Frente Nacional de Prefeitos e outras entidades municipalistas tentam convencer o Congresso Nacional e o governo federal a aprovar medidas que aliviem a situação. No ano passado, os parlamentares aprovaram, por exemplo, a diminuição de 20% para 8% da contribuição previdenciária sobre a folha de salário dos municípios de pequeno porte, medida que está suspensa após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atender pedido do governo. Enquanto isso, tramita no Senado uma proposta de emenda à Constituição que reabre o prazo para que os municípios parcelem dívidas com a Previdência Social. O texto permite às prefeituras inadimplentes parcelarem até 240 meses as dívidas previdenciárias que venceram até a data de promulgação da própria emenda constitucional. A PEC também define limites para a quitação de precatórios, que são dívidas do poder público com os contribuintes. Na última semana, a CNM começou a coletar assinaturas para que uma emenda à PEC seja apreciada no Senado. Trata-se de um artigo que determina que a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha seja de 14% para todos os municípios. Ou seja, aqueles que tiveram a tributação diminuída de 20% para 8% pagariam 14%, mesmo patamar para aqueles que continuam pagando 20% atualmente.
Edital do BNDES levará banda larga para 1.400 escolas públicas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, lançou na quarta-feira, 8 de maio, no Ministério das Comunicações, em Brasília, o edital de chamada pública para o programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, no valor de R$ 66 milhões em recursos não reembolsáveis provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Durante o lançamento do edital, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou sobre a importância da iniciativa para a estratégia de universalização do acesso à internet nas escolas e para a promoção da inclusão e da transformação digital no Norte e no Nordeste, regiões que têm os menores índices de conectividade em suas escolas. Mercadante afirmou que não tem mais como pensar o mundo da educação sem a educação digital, a inclusão digital. Segundo ele, a pandemia mostrou a importância da conectividade na vida das pessoas, e foi visto que 1/3 das crianças e dos jovens não tiveram um estímulo educacional durante mais de um ano e perderam um tempo precioso. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que esse é um marco histórico, pois é sabido que para chegar à inclusão tem que haver infraestrutura de telecomunicações. O edital prevê a contratação das propostas divididas nas modalidades de implementação, solução completa de infraestrutura de conectividade nas escolas e serviço de conexão e manutenção por 24 meses, e de monitoramento, com o desenvolvimento de plataforma para acompanhamento remoto da velocidade e qualidade da conexão contratada e do funcionamento da rede interna das escolas, com elaboração de relatórios periódicos para o BNDES. O objetivo é conectar 1.396 escolas públicas localizadas nas regiões Norte, 76%, e Nordeste, 24%, divididas em 3 lotes, cerca de 529 escolas situadas nos estados do Amapá e Pará, outras 526 escolas no Acre e Amazonas e 341 escolas na Bahia, Maranhão e Paraíba. A expectativa é que cerca de 500 mil alunos sejam beneficiados. Os proponentes da modalidade de implementação deverão ser empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que poderão concorrer nos 3 lotes. Esses lotes totalizarão contratos no valor de até R$ 63 milhões em recursos não reembolsáveis. No caso da modalidade de monitoramento, o valor do contrato previsto no edital é de até R$ 3 milhões, em que entidades sem fins lucrativos sejam os proponentes. As diretrizes do edital foram construídas com os Ministérios das Comunicações, da Educação e da Casa Civil e a aprovação submetida ao Comitê Gestor do FUST. O critério de seleção será o menor preço e o prazo de execução, 36 meses. O período de inscrições segue até o dia 31 de maio e o resultado final, passado o período de interposição de recursos, será divulgado no dia 1º de julho. Para a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, o edital é resultado de um esforço conjunto do banco com o governo federal para viabilizar o apoio não reembolsável do FUST e promover um acesso equitativo à educação por meio da inclusão digital de escolas do Norte e Nordeste do país. Ela afirmou que, como resultado dessa primeira chamada pública, cerca de 500 mil crianças poderão ampliar seus horizontes de aprendizado para além das limitações físicas da sala de aula, sendo esse apenas o primeiro passo. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, instituída pelo Decreto nº 11.713 de 2023, busca coordenar, executar e monitorar ações para a promoção da equidade no acesso às tecnologias na escola. A iniciativa prevê investimentos da ordem de R$ 6,5 bilhões até 2026 no eixo de conectividade da ENEC e faz parte do eixo de inclusão digital e conectividade do novo PAC, com monitoramento de sua execução realizado pela Casa Civil. Instituído pela Lei nº 9.998 de 2000, o FUST tem como finalidades estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade para a promoção do desenvolvimento econômico e social. O BNDES é o agente financeiro dos recursos do FUST, que devem ser aplicados em programas e políticas definidos por seu conselho gestor. Os recursos poderão ser aplicados nas formas reembolsável, não reembolsável e garantia, e terão como destinação empresas prestadoras de serviços de telecomunicações regularmente constituídas e outras entidades públicas ou privadas cuja atividade seja compatível com a finalidade dos projetos.
Com a chamada pública Escolas Conectadas, o banco adiciona um instrumento não reembolsável aos programas reembolsáveis de apoio financeiro com recursos do FUST para investimento de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações em expansão e ou melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, com foco especial em 3 áreas: escolas, cidades, incluindo favelas, e áreas rurais. De outubro de 2023 até abril de 2024, já foram aprovadas 6 operações de crédito do Programa Reembolsável BNDES-FUST, no valor total de R$ 370 milhões, dos quais R$ 62 milhões foram destinados à conectividade de escolas públicas. Acesse portalconvênios.com e saiba como participar do edital. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!